Tem uma americana que diz o seguinte, que é um livro chamado sobre a classe média americana, que chama O Medo da Queda. O medo da queda é exatamente isso, ou seja, você poder não ter mais a exclusividade de acesso a certos ambientes sociais, como as universidades, como os shoppings, como os aeroportos. Quando você começa a compartilhar esses espaços que antes eram sinais de distinção social, no sentido de identificação da classe média com a elite e com a classe dominante, a classe média começa exatamente a desenvolver essa fobia ou essa sociopatia, né, protofascista, contra exatamente as políticas sociais democratizantes. E é essa base social que vai ser o suporte exatamente para toda uma mobilização que é feita particularmente de 2014 para cá. 2014, ela é o resultado, quer dizer, ela criou um ambiente, primeiro no Congresso, mais adverso às forças democráticas e progressistas. Você teve uma ação sistemática de questionamento do resultado eleitoral e uma ação articulada do sistema midiático no sentido de tentar desestabilizar o governo. Isso feito com uma certa incompetência do nosso lado. Quer dizer, se acreditou ingenuamente que com a quarta derrota eleitoral subsequente, o PSDB iria se resguardar e esperar as eleições de 2018, quando era óbvio e evidente que havia uma chance real do PT, liderando coalizões de partidos, se manter no poder através do retorno de Lula em 2018. Para exatamente, vamos dizer assim, evitar isso, foi-se para o tudo ou nada. O tudo ou nada é exatamente o resultado do tudo ou nada é essa crise que nós estamos vivendo. A sociedade dividiu-se de forma radical do ponto de vista da política ideológica. Você tem hoje, o dia a dia, ele é permeado por uma desagregação social. Você não tem uma família, você não tem um grupo de amigos, que você não tem exatamente um ambiente contaminado pelo ódio e pela intolerância. E você criou dois cenários extremamente complicados hoje. Vou terminar para concluir. Dois grandes cenários. O cenário de manutenção do governo através exatamente da derrota do impeachment e a vitória do impeachment. Eu, como igual a vocês, eu já oscilei de um pessimismo bem forte a um otimismo moderado, né? E com os fatos mais recentes que nós tivemos ontem eu comecei a dose de pessimismo voltou a se acentuar, tá? Mas eu ainda acho o seguinte, eu acho que você tem dois cenários muito complicados, porque o sistema político entrou em crise, você não tem legitimidade do sistema político. Você só sairia dessa crise se você tivesse lideranças capazes de pactuar uma refundação do sistema político e partidário, através de uma reforma, de uma constituinte exclusiva, você criasse um novo sistema partidário, um novo sistema de financiamento de campanha. Mas você tem um problema, quem vai convocar isso? O Congresso atual não vai convocar. E aí restam duas alternativas que são alternativas complicadas. A primeira é se conseguir derrotar o impeachment. Derrotar o impeachment significa que você vai ter um governo Dilma, sem maioria no Congresso, e a gente com isso preserva a democracia até 2018, mas vamos ter muita dificuldade de desenvolver políticas minimamente com alguma estabilidade. E aí, obviamente, o Fabrício tem mais competência do que eu para falar, mas eu acho que no ambiente de incerteza política, o risco, a imponderabilidade econômica se agrava. Nós temos, inclusive, uma característica dessa crise, ou seja, tem uma crise econômica que é cíclica, dentro do capitalismo as crises econômicas são cíclicas, nós temos uma crise política que potencializa e aprofunda a crise econômica. Então nós temos um contexto em que você, derrotando o impeachment, você tem outra coisa importante que eu não falei, você teve o surgimento da extrema-direita no Brasil, coisa que nós não tínhamos. Nós tivemos isso nos anos 30 e tivemos isso no pré-64. Agora, nós temos a volta da extrema-direita, indo para a rua, tá certo? E hostilizando todas as instituições políticas. Ou seja, uma das características do fascismo, do nazismo, é exatamente você
não condenar toda qualquer forma de instituição política. É uma das características. Então você tem essa possibilidade do cenário imediato de uma derrota do impeachment, e parece que hoje teve uma notícia alvissareira no sentido de que houve uma apresentação de um bloco de defesa da democracia com mais de 180 assinaturas de deputados, o que garante já um número mínimo para barrar o impeachment. Mas o cenário seguinte, o day after do pós-impeachment é uma coisa complicada, porque a gente vai ter um governo com muita instabilidade, a extrema-direita na rua, quer dizer, a mídia continuando a campanha de desestabilização do governo. Resta saber se a estratégia dos empresários vai embarcar nessa, ou se os empresários vão revisar isso, tá certo? E colocar, assim, e pôr ordem no sistema político. Você tem que dizer, olha, pessoal, a crise, vamos respeitar aí o calendário eleitoral de 2018, a gente se organiza e discuta para ganhar a eleição, porque você passaria, corre o risco de você ter mais 2 anos de incerteza política, de incerteza econômica. Outro contexto, o contexto de vitória do impeachment. Eu acho que com a vitória do impeachment a gente tem, primeiro, uma grande frustração de uma energia que foi reanimada no Brasil. Eu só vi esse encontro da cultura, dos movimentos sociais da cultura e com a política, nas diretas e no segundo turno das eleições de 89, com a eleição de Lula. Eu nunca tinha visto, tá certo, esse entusiasmo, esse fervor cívico da intelectualidade, do mundo da arte, do mundo da cultura, do mundo acadêmico, né, se encontrando, né, e se irmanando com os movimentos sociais, em defesa da democracia, como a gente está vendo hoje. Como é que essa energia vai ser direcionada num contexto de vitória do impeachment? Aí a gente abre uma incerteza grande, tá certo? Hoje, né, primeiro, 2016 não é igual a 64. Você tem hoje uma sociedade civil muito mais sofisticada, muito mais complexa, muito mais articulada. Você tem movimentos sociais com uma grande capilaridade, uma grande capacidade de resistência. Você pode ter aí um desencadear de contestações sociais que vão criar um ambiente de turbulência social até 2016, correndo o risco, inclusive, coisa que obviamente eu gostaria que não acontecesse, mas você tem uma situação de estado de sítio. Caso você tenha, tá certo, ocupação de estradas, por exemplo, das rodovias federais pelo MST, greve geral, por exemplo, promovido pela CUT, CTV, etc. Paralisação de transportes públicos nas grandes cidades, greve em setores essenciais, por exemplo, diante de uma situação de impeachment, você criaria uma situação de extrema instabilidade social, onde eu não saberia dizer qual é a consequência disso, né? Claro que há também a possibilidade de você, né, o impeachment passar e você, assim, fazer um esforço sistêmico do lado da ordem no sentido de legitimar um governo que é espúrio, que é ilegítimo, colocando a máquina de propaganda midiática para legitimar o novo governo e para fazer uma repressão seletiva em relação a alguns movimentos sociais. Isso acho também é possível acontecer. Você tem um enfrentamento, uma repressão seletiva em relação a alguns movimentos sociais, MST, por exemplo, MTST, por exemplo, e você, por exemplo, ter uma ampla campanha no sentido de, imediatamente, né, ter a aprovação de um conjunto de medidas no Congresso para que você possa legitimar um novo processo de retorno do ideário neoliberal como política de governo no Brasil. E aí, nós que vivemos toda essa experiência de nos beneficiar com a expansão das políticas públicas democratizantes e igualitárias, vamos passar por situações extremamente complicadas, particularmente nós da universidade. Nós correndo o risco de experimentar coisas do tipo. Claro que o cálculo estratégico pode desaconselhar as forças conservadoras a fazer isso, mas eu não descarto a possibilidade de você ter a retomada, de um projeto de cobrança de mensalidade nas universidades federais, você ter a quebra da isonomia salarial através da adoção de OS para fazer a gestão das universidades,
mudando radicalmente o panorama que nós tínhamos até agora. Eu ainda, tá certo, eu sou otimista, né? E esse manifesto hoje dos 185 me deu um pouquinho de ânimo, né? Eu acho que a gente tem, a única coisa que a gente pode fazer, eu acho que a gente fez muito bem. Eu acho que o desfecho da crise não foi pior para as forças democráticas e populares, pela capacidade de resistência e luta que foi demonstrado nas ruas do Brasil inteiro. Eu, sinceramente, eu não via essa mobilização popular em Natal com a força que nós tivemos nos últimos meses aqui. Quer dizer, mesmo quando a gente pega o livro de história para ver o que acontecia no pré-64, não se equipara ao volume de pessoas que estão mobilizadas, que se dispuseram a combinar o seu trabalho, né, os seus afazeres domésticos com a atividade política. E eu estou apostando nisso, estou apostando que a gente vai, domingo, mesmo num cenário extremamente difícil, numa votação apertada, derrotar o golpe e tentar exatamente salvar a democracia e construir um governo que esteja minimamente sintonizado com a maioria da sociedade brasileira. Então, muito obrigado.